Sabemos. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para finalizarmos o estudo de 1 João, capítulo 5. Mas antes é necessário reforçarmos aqui os nossos pedidos. E o primeiro é que você não apenas ouça, mas compartilhe esse estudo com seus familiares e amigos, porque eles também poderão ser aí abençoados através desses pequenos estudos. E aí você tem as plataformas aí do YouTube e Spotify para poder compartilhar com eles. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos também para que você participe de pelo menos um dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e as nossas escolas bíblicas aos domingos. Você vai poder ver os temas e os horários através da descrição aí desse estudo. Então vamos para o trecho final aqui de 1 João capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. É interessante como que o apóstolo João termina essa sua epístola, essa sua carta, afirmando que sabemos. Mas por que ele está afirmando então que sabemos? Porque todos esses sabemos que ele veio falando aqui foi colocado aqui então nessa carta. Então, quando ele fala que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado, ele começa exatamente falando a respeito disso no capítulo 1. Ele vem abordando esses temas ao longo dos capítulos. E para ele vai falar, se você... E o desejo do meu coração é que você tenha lido antes de cada estudo o capítulo, então, que nós estamos mencionando. Então, se você leu aí, você vai ver que ele vai falar que nós não vivemos na prática do pecado. Ele vai falar, então, a respeito de como que nós combatemos o pecado. Ele vai falar, ele vai aprofundar nesse assunto, primeiro falando que, olha, nós somos pecadores. Pecador peca, mas uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática desse pecado. E quando nós estamos, então, vivendo nosso dia a dia, o Espírito Santo que habita em nós vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que é o que o apóstolo João vai falar lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Então, esses pecados, a tendência é eles irem diminuindo na nossa vida. Ele vai diminuir, mas a nossa condição nesse mundo sempre será de pecador. Então, à medida que nós vamos amando, não é assim? À medida que nós vamos nos aproximando da luz, a escuridão vai ficando para trás. À medida que nós vamos entendendo o amor e praticando o amor e vivendo esse amor, que é o tema de João, o tempo inteiro é o amor, então a gente sai de um egoísmo, porque o que nos leva para o egoísmo, ele vai tratar isso no capítulo 2, ali no versículo 16, os desejos dos olhos, os desejos da carne, a ostentação de bem. Então, ele vai falar que esse egoísmo vai saindo, então, vai deixando
a nossa vida, à medida que o Espírito Santo vai nos lavando, nos limpando, nos dando entendimento, discernimento. Então nós vamos mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, né? Então a gente já não é preso mais no egoísmo, não somos mais presos nas coisas desse mundo. E mais uma vez eu repito, não tem problema algum em termos coisas desse mundo. Muito pelo contrário, tudo aquilo que você puder ter nesse mundo, tenha. Mas não deixe que essas coisas o possuam, que é isso que ele vai terminar falando, né? Então nós precisamos entender que a nossa segurança, a nossa esperança está no nosso Deus. Então nós precisamos viver uma vida digna daquele que deu sua vida por nós. A motivação de fazermos as coisas é gratidão pelo que Jesus fez por nós. Então ele vai tratar de cada um. Sabemos aqui, sabemos, versículo 19, que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então a gente consegue ver, a gente consegue discernir, perceber essas coisas. Por quê? Porque os nossos valores passam a ser diferentes dos valores do mundo. Então, à medida que nós vamos sendo lavados pela palavra de Deus, né? E Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos conhecendo essas verdades de Deus e vamos sendo libertos das coisas desse mundo. A gente vai tendo então a mente de Cristo. Ou como Paulo fala lá em Romanos 12, uma transformação da mente, metamorfose da metanoia, não é assim? Então a gente vai aprendendo isso, a gente vai passando a viver isso. E depois ele vai falar no versículo 20, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Então, mais uma vez, né, como a gente falou aí no estudo de ontem, combatendo heresia. Então ele está falando assim, olha, ele veio, ele não era um espírito que ficava vagando e vai combatendo aí, né, outros tipos aí de heresias através do gnosticismo, porque dentro do gnosticismo existiam algumas heresias. Então ele vai mais uma vez combatendo essas heresias e falando, nós sabemos qual que é a mensagem de Jesus. Nós sabemos qual que é o propósito de Jesus. Nós sabemos o motivo pelo qual Jesus nos chamou e o que ele espera de nós. Quando você estuda ali Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, que vai falar ali das bem-aventuranças, o propósito de Jesus para as nossas vidas é que venhamos a ser felizes. E não é uma felicidade lá na eternidade. É uma felicidade aqui agora. Ele quer que nós vivamos nesse mundo e que nós sejamos felizes nesse mundo. Mas, apesar dessa felicidade, nós teremos então aí tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é assim? É o que ele fala lá em João, tá vendo? Mais uma vez João falando, nos alertando. É possível você viver uma vida feliz nesse mundo, mas você vai ter então aqui tribulações nesse mundo. O dia mau vem para todos, mas nós não ficamos presos no dia mau. Nós somos libertos pela verdade e nós vamos conhecendo a verdade e a verdade vai nos libertar. E João termina falando a respeito aí no versículo 21, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Nós não podemos ter outros deuses. A nossa vida não pode ser sustentada por outros deuses. E nós temos a tendência, por sermos pecadores, a idolatrarmos, termos outros deuses. Idolatria nada mais é do que você ter um outro Deus. Tudo aquilo que você coloca a sua esperança é um Deus na sua vida. O Abraão, ele colocava a esperança dele no Isaac.
E quando Deus o chama então para fazer o sacrifício e ele leva ali o Isaque, o que ele fez já no caminho foi matar o Deus dele, que era o filho dele. Você pode fazer do seu filho o seu Deus, você pode fazer do seu pai o seu Deus, você pode fazer do seu emprego o seu Deus, você pode fazer das coisas que você tem o seu Deus, seja carro, seja casa, você pode fazer da sua família, você pode fazer do seu cônjuge o seu Deus. Para você identificar quem que é o seu Deus, basta você pensar, identificar esse pensamento. Nossa, se eu perder essa coisa, o que vai ser de mim? Então, é ali que está a sua esperança. Esse é o seu Deus. Pense nisso, combata, como diz aqui o João no versículo 21, guardem-se dos ídolos, combata esse ídolo que às vezes tem aí na sua vida. Viva a vida que Deus te deu. Pense nessas coisas. Que o Senhor te abençoe.